relator do Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente no Senado, Jorge Viana, se reuniu com o deputado Aldo Rebelo. Esse foi o primeiro de uma série de encontros do senador com outros representantes de diferentes setores da sociedade para discutir o projeto que chegou nesta semana ao Senado. O relator da reforma do Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, está aproveitando esta semana para conversar com vários interlocutores que participaram das negociações para a aprovação do projeto aqui na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, foi a vez do relator da reforma aqui na Câmara, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. A conversa durou cerca de 1 hora e foi marcada pela cordialidade. Como autor da proposta, porque se confunde o autor e o relator, virou um interlocutor importante nesse tema. Eu estou vindo aqui, é a primeira audiência formal que eu estou fazendo, depois de ter conversado com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, com ele, e a segunda com a ministra de Meio Ambiente, pela importância que o Aldo tem na discussão desse tema hoje. Ele representa, de certa forma, o relatório dele foi aprovado por 410 deputados e deputadas aqui na Câmara. A indicação do senador Jorge Viana para a relatoria do projeto na Comissão de Meio Ambiente do Senado é uma tranquilidade para o país, para o Congresso. É um homem preparado, capaz, experiente. E depois de lido em plenário, o projeto da reforma do Código Florestal será encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Agricultura e de Meio Ambiente. Ainda não está definida qual a primeira comissão a examinar o texto e qual vai encerrar a tramitação. Tem gente dizendo que pode levar até 120 dias esse processo. A quarta semana arrozeira de Alegrete, que termina na noite deste sábado com o Baile do Arroz, trabalhou o slogan Prato Perfeito, com oficinas culinárias apresentando os mais variados usos do grão. Além dos workshops em gastronomia, houve palestras técnicas com destaque para a sustentabilidade da lavoura e estudos científicos sobre o arroz e sua qualidade alimentar. O uso do grão na merenda escolar foi outro ponto abordado. A programação foi desenvolvida no CTG Farroupilha, na cidade de Alegrete, e também nas comunidades rurais. E na noite de quinta-feira foi lançada a Semana Arrozeira 2012, lá no Alegrete, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com o tema Gestão, Economia e Liderança na Lavoura de Arroz. O cenário econômico brasileiro e mundial será o destaque no primeiro dia do 26º Seminário Coplantil, que vai de 20 a 22 de junho, lá no Centro de Eventos do Hotel Serrano, em Gramado, na Serra Gaúcha. Promovido pela Cooperativa dos Agricultores de Plantio Direto, o seminário deverá reunir 1.200 produtores das culturas de soja, arroz, milho e trigo da região sul do Brasil e de outros estados e também do Mercosul. E aqui conosco está o presidente da Coplantil, Daltro Benvenuti. Bom dia, presidente. Este seminário é bem mais amplo do que este tema que nós colocamos aqui, este seminário. Vocês estão, na verdade, chamando neste ano o produtor para cuidar bem da gestão da propriedade. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Na verdade, Lizemara, são 26 anos fazendo esse prato, né, que se chama Seminário de Gramado. Com o tempo nós aprendemos a levar ao produtor aquilo que ele precisa. E essa época, a época de junho, julho, é a época de planejar a lavoura de verão. E a gente vai levar então subsídios a esse produtor para que cada vez mais ele venha batendo recordes de produção. O Rio Grande do Sul esse ano teve uma super safra, começou num projeto que teríamos uma seca enorme, não ocorreu, a produtividade foi boa, com relação ao arroz o preço não está tão bom, mas com relação à soja, milho e trigo, os preços estão bons e o agricultor teve uma boa renda. E a Coplantil se faz parte desse projeto de rentabilidade. Presidente, o que é o plantio direto efetivamente? O plantio direto, na verdade, nada mais é do que plantar sem mexer na terra. Né? Os europeus trouxeram as máquinas, a lavração, a gradagem que se fazia há tempos antigos. Isso foi superado por um não revolvimento do solo, uma estruturação desse solo que está originando maiores produtividades. Então o plantio direto é sinônimo de sustentabilidade. Os primeiros seminários a gente levou muita gente na marra, chegamos a levar ônibus pagando para os produtores irem ao evento. Hoje nós temos que mudar sequencialmente de lugar porque não tem mais espaço no evento. Então isso é a prova de que ao longo desses 26 anos o agricultor fez plantio direto,
produziu mais e tem uma terra rentável. Há pouco nós falávamos aqui sobre os produtos orgânicos e o arroz do plantio direto também já tem uma marca e já tem um mercado no exterior. Vocês estão investindo na exportação deste grão com este selo, plantio direto. Na nossa visão, uma das grandes perspectivas para o arroz é a exportação. É fazer com que o arroz gaúcho seja conhecido no resto do mundo. Algumas empresas já fazem, alguma coisa foi feita, mas a Coplantio hoje é a empresa que mais exporta arroz como cooperativa no estado do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo é levar esse arroz, que é de excelente qualidade, até a Europa, até outros países. Já estamos fazendo isso em pequena escala e pretendemos aumentar ainda mais. Mas vocês fizeram uma pesquisa lá fora antes de fazer essa exportação. Vocês têm hoje todo um know-how para atender o que o consumidor europeu quer. Exatamente, Lizemara. O produtor está cada vez mais exigente na procedência dos alimentos. Como nós vimos aqui no quadro anterior, os orgânicos são a prova disso. Crescem aqui no Brasil, crescem no mundo, e o plantio direto fica numa linha intermediária entre o convencional e o orgânico. Então a produção do plantio direto é diferenciada. E nós chegamos à gôndola agora do supermercado com arroz direto no prato. Esse é fruto do trabalho de 20 anos de plantio direto dentro das propriedades. Então, o arroz direto no prato é um dos produtos que nós estamos lançando no mercado. Virão outros da família direto no prato. E o que é básico neste momento, presidente, para essa gestão adequada da propriedade? Na verdade, o controle absoluto dos custos, né? Muitos produtores plantam sem saber exatamente o que estão gastando ou o que vão gastar. Porque a renda é difícil você buscar no início do plantio, a não ser commodities como soja, como trigo, como milho, mas o arroz não tem um preço futuro. Então o agricultor do arroz tem que estar muito preocupado com os seus custos. Ele tem que administrar o custo para poder buscar uma rentabilidade. E é isso que a gente vai levar a Gramado. Aliás, tem levado no longo dos anos. Como administrar o custo do fertilizante, o custo da semente, de que forma ele pode melhorar e buscar uma rentabilidade maior. Continua valendo aquela máxima, na ponta do lápis, fazer as duas colunas, o que gasta e o que entra, para bater lá no final. Não tenha dúvida. Notebook é importante, computador é importante, o iPad é importante, mas o que mais soma na rentabilidade é a cadernetinha com os números apontados do custo da lavoura. Porque depois, quando ele for vender, é que ele tem que descontar aquele custo. Então não adianta ter a tecnologia se ela não traduz em renda para o produtor. As duas colunas têm que bater no final, e é isso que o produtor vai ouvir. Como fazer isso lá no seminário de 20 a 22 agora em Gramado? Ele já sabe disso. Na verdade, ele tem a constatação prática, porque muitas vezes a cerca que divide a propriedade, divide também os resultados. Tem propriedades que são rentáveis e do outro lado da cerca, propriedade não rentável. Qual é a diferença? Vai a Gramado que nós vamos explicar. Muito obrigada ao presidente da Coplantio, Daltro Benvenuti, que vai estar lá, então, de 20 a 22, neste seminário, 26ª edição. Obrigada e bom seminário. Obrigado. E agora nós vamos sair, então, do plantio direto, do arroz, e falar de carne, porque a partir do dia 15 de junho, a Rússia vai suspender as importações de carnes e outros produtos de proteína animal de 89 empresas de 3 estados brasileiros. A alegação é que haveria problemas sanitários na carne brasileira. A decisão pegou de surpresa o setor produtivo e o governo brasileiro, que já convocou uma reunião emergencial para a próxima segunda-feira, com o objetivo de discutir soluções para o impasse. Entenda o que está acontecendo na reportagem de Luci Jorge. O embargo vale para as carnes bovina, suína e de frango de todos os frigoríficos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. As autoridades afirmam que o motivo é o descumprimento de normas sanitárias impostas pela Rússia, principal comprador da carne brasileira. Os produtores rebatem. A OIE veio aqui, a União Europeia veio aqui, ninguém encontrou problema que impedisse negociações com esses países. Ninguém. A União Europeia, que é exigentíssima. E repentinamente a Rússia vem, analisa, cria um embargo, o Brasil vai e defende, e eles ampliam o embargo, até onde não estiveram. Em nota, o Ministério da Agricultura estranhou a decisão e afirmou que a medida foi tomada sem consistência técnica. Representantes do setor acreditam que pode ser uma pressão para que o Brasil apoie a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio.
Não temos nenhuma notificação de nenhuma doença, o nosso rebanho está sanitariamente muito bem, então nós achamos que tem algum problema político, econômico por trás disso. Na próxima segunda-feira, os empresários se reúnem com o Ministério da Agricultura para avaliar o impacto da restrição anunciada pela Rússia. A expectativa é de que a situação seja resolvida antes do começo do embargo, em 15 de junho. Por enquanto, os frigoríficos vão manter o abate de animais. Caso as exportações sejam mesmo suspensas, as indústrias do Rio Grande do Sul e do Paraná calculam um prejuízo mensal de 80 milhões de reais. A massa de ar seco que atua na região central do país inibe a formação de nuvens carregadas, garantindo tempo aberto e nada de chuva. Agora, na região sul, um avanço de uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens, mas amanhã essa frente fria se afasta e o tempo volta a ficar firme na maioria das localidades. Somente no leste que pode chover de forma isolada, devido aos ventos úmidos que sopram do mar. Nos próximos dias tem condições para chuvas, principalmente a partir da terça-feira, e pode chover forte e com altos volumes acumulados. No domingo ainda teremos tempo firme, só que a temperatura cai ainda mais e pode até mesmo ter formação de geadas, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Teremos máxima em torno dos 13 graus neste sábado e também no domingo em Porto Alegre. Pode ser a temperatura mais baixa do ano, mínima de 10 graus na segunda-feira e também na terça. Na terça-feira, a máxima alcança os 19 graus. Obrigada, Karina. Hoje nós vamos ficando por aqui. E você também pode participar do programa enviando fotos da sua plantação ou criação. agrobandpoa@band.com.br. Suas opiniões, críticas e sugestões são muito bem-vindas. O AgroBand volta no próximo sábado às 7h30 da manhã. E lembrando que agora nós estamos ligados com todo o Brasil através do canal Terra Viva. Um bom final de semana.